Bom, vamos em frente, agora carimbando o nosso passaporte, vamos acionar a nossa conexão Brasil-Itália, com o Américo Martins. Ele está acompanhando o Fórum Internacional em Roma e traz os destaques, então, do que ocorre no evento. Inclusive, Américo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a harmonia entre os poderes. Eu quero te ouvir sobre isso, porque ô semaninha sensível, hein? A harmonia entre os poderes, pacotões anti-STF, decisões do Supremo em relação ao Legislativo também. Nos conte tudo, por favor. Bem-vindo. Olá, Elisa. Muito obrigado. Muito bom falar com você e todo mundo que nos acompanha aqui. Elisa, esse segundo Fórum Internacional da Esfera, realizado aqui em Roma, foi muito importante porque discutiu muitos desafios que o Brasil tem para o futuro e inclusive para o presente. E um desses desafios, neste momento, é esse desentendimento entre os poderes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou durante a semana projetos ali que poderiam, na opinião de alguns, cercear um pouco a liberdade do STF. E estariam, por exemplo, ali discutindo o fim das decisões monocráticas e até a possibilidade eventual de o Congresso rever decisões do STF, que seriam, em princípio, decisões finais. Isso causou, obviamente, uma tensão entre os dois poderes e, como não poderia deixar de ser, foi discutido aqui no Fórum em Roma. E nós tivemos dois representantes dos poderes no Brasil que participaram do fórum e falaram a respeito deste embate. Um foi o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Ele disse que ele via ali até com bons olhos a questão das decisões monocráticas, dizendo que era importante que decisões do Supremo fossem tomadas por colegiados dentro da instituição. Ele lembrou que o Senado já aprovou um projeto nesse sentido, que agora está sendo discutido na Câmara, mas ele foi muito mais crítico com relação a essa possibilidade eventual, se passar no Congresso, ele acha que não vai passar, de eventualmente o Congresso ter poderes para rever decisões do Supremo Tribunal Federal. E outro personagem muito importante nesse debate é o próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que também disse que é possível se discutir muitas coisas. Ele foi obviamente contra e é contrário a essa ideia de eventualmente o Congresso ter poder para rever alguma decisão final do STF, mas ele lembrou que, na opinião dele, os poderes estão operando em harmonia no Brasil. Ele lembrou também, muito importante isso, Elisa, que harmonia não significa que todo mundo concorda com todo mundo. Significa que em alguns momentos você vai ter divergências, desde que essas divergências sejam, obviamente, divergências civilizadas. Então, no final das contas, os dois, o presidente do Congresso e também o presidente do STF, trabalharam ali para reduzir um pouco os ânimos, para reduzir as tensões. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre essa questão. Apesar de tudo, nós temos estabilidade institucional, temos, ao contrário das intrigas, não sei se o Pacheco está por aí, que aqui e ali se ouvem, nós vivemos em grande harmonia entre os poderes. Harmonia não significa concordância plena. Harmonia significa que nós somos capazes de eventualmente divergir civilizadamente e convergir para muitas coisas e, sobretudo, nos tratarmos bem e nos querermos bem, o que também faz muita diferença na vida. Aí a fala, portanto, durante esse evento. Américo, os convidados participavam de painéis, mas o presidente, então, do Supremo participou de um momento diferente ali, né? Trazendo mais palavras, numa condição diferente que não era exatamente um painel, pelo que a gente viu na imagem, né? Exato. Ele fez um discurso, foi o discurso inicial desse segundo e último dia do Fórum de Roma. Foi nesse momento que ele citou essa questão da harmonia dos poderes, que ele acredita que existe, e obviamente, mais uma vez, é importante esse ponto que ele levanta. A interpretação de que existe harmonia não quer dizer que todo mundo concorda com todo mundo, mas que quando há divergência, essa divergência tem que ser feita de forma educada, de forma tranquila. Isso é normal num ambiente democrático. Ele lembrou isso. Outros participantes do evento participaram, na verdade, em debates, em mesas ali que foram ancoradas, por exemplo, no caso da participação
do presidente do Congresso foi uma mesa ancorada pelo nosso colega William Vac, o apresentador do WW, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, também não se furtou, obviamente, ao ser questionado sobre isso, a falar dessa questão do embate entre os dois poderes.